E aí, meu amigo, meu irmão, graça e paz na sua vida, que Deus possa te abençoar. Fazendo esse vídeo para trazer uma rápida reflexão, uma rápida meditação aqui da Palavra de Deus. E espero muito que possa abençoar aí a sua vida e ser útil para você. Primeira carta de João, 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 1. A gente lê a seguinte passagem bíblica, 1 João, capítulo de número 2 e versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. É interessante que a carta de João, a primeira carta de João, ela tem um tom muito pastoral e muito afetuoso. O apóstolo João, que é o autor dessa carta, mesmo autor do livro de Apocalipse e também do Evangelho que leva o seu nome, essa carta ela tem um aspecto bem íntimo e bem carinhoso que João escreve para com seus interlocutores, né? As pessoas que são alvos ali da carta. E João está falando sobre, nesse texto que nós lemos, sobre a questão do pecado, sobre a questão, um conselho que ele dá: olha, não peque, porém se você pecar, você tem um advogado. O termo advogado aqui, na Bíblia, olhando nos originais, no grego no caso, a gente vai encontrar a palavra paracleto, que é o mesmo termo que a gente vai encontrar em outros lugares da Bíblia aplicado ao Espírito Santo, com uma função de consolador, de intercessor, de mediador, mostrando o aspecto de Jesus como aquele que, por ter levado os nossos pecados na cruz, por ter morrido por nós na cruz do Calvário, ele se torna agora aquele que media a nossa relação com Deus, aquele que intercede por nós diante de Deus. Ele se torna aquela figura de consolo, porque ele carregou a culpa que antes estava sobre nós, então caiu sobre ele. Ele é aquele que levou os nossos pecados. Por isso que quando pecamos, temos que nos aproximar de Deus e pedir perdão a Deus, porque através de Jesus, do caminho que Jesus nos abriu, nós somos perdoados e alcançamos a graça. É interessante esse texto na Bíblia que nós podemos ler, porque João está falando de pecado. E hoje a gente vive muitas vezes em uma sociedade, principalmente falando de uma sociedade cristã ou de uma sociedade dentro da igreja, né, que é muitas vezes pautada por uma hipocrisia muito grande e por uma falsa noção de santidade. Muitas vezes as pessoas elas se portam como pessoas perfeitas. Muitas vezes as pessoas elas se colocam e se expõem como pessoas que são quase super-homens. Não erram, não falham. Né? São pessoas que se colocam diante de Deus como se fossem, usando uma linguagem mais popular, a última bolacha do pacote. Então muitas vezes a gente vê isso e a gente começa a cobrar isso da gente. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, e aqui a gente faz uma reflexão pessoal, cada um fazendo a sua reflexão, eu olho para mim e você olha para você, e você vê que na verdade você não é tão perfeito assim como essas pessoas aparentemente são. Você vê que você é falho, você vê que você escorrega, você vê que você tropeça, você vê que muitas vezes você luta contra uma fraqueza há muito tempo, e às vezes você é vencido pela fraqueza, e às vezes você peca, e às vezes você tropeça. E em uma sociedade que muitas vezes é pautada pela hipocrisia e por uma falsa noção de perfeição e um falso conceito de santidade, as pessoas que às vezes não vão conseguindo vencer os seus erros diários, as suas fraquezas, elas vão se sentindo para baixo. E é interessante que tem um poema do Fernando Pessoa que ilustra muito isso. Eu não vou ler o poema completo, eu vou ler só um trecho para você entender. Ele fala o seguinte, um pequeno trecho do poema dele: toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu um enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma cobardia. Não são todos o ideal, se os ouço e me falam? Quem não há nesse largo mundo que não me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo
Então, sou só eu que é vil e errôneo nessa terra? Um pequeno trecho desse poema é chamado Poema em Linha Reta, onde Fernando Pessoa ele faz um desabafo, demonstrando que ele olhava para a sociedade e via as pessoas perfeitas, posando de, olha, semideuses, príncipes, sendo que na verdade ele olhava para si e via que ele não era perfeito. E ele sabia também que aquelas pessoas não são perfeitas. Então a gente tem que ter uma noção aqui nesse momento, o seguinte: nós, enquanto estivermos nesse mundo, estamos numa constante luta contra nós mesmos, contra nossas imperfeições. Temos sempre sim que buscar o caminho da perfeição, o caminho correto, o caminho da santidade. Porém, entender e ter na nossa mente que nós somos falhos e dependentes 24 horas desse advogado, que é Cristo, desse paracleto, desse consolo, desse que está disposto a nos perdoar. Então eu quero que você entenda nesse pequeno vídeo, nessa pequena meditação, que quando você errar, arrependa-se, peça perdão a Deus, não se afaste de Deus, e entenda que a sua imperfeição, ela não tem que afastar você de Deus, mas te aproximar de Deus. É a sua imperfeição que vai te mostrar a cada dia que você é mais dependente da graça, que você é mais dependente de Cristo, que você é mais dependente do seu amor, da sua misericórdia. E nós temos que ter essa noção de que não somos perfeitos. Temos que deixar de lado as hipocrisias. Temos que entender que temos que assumir a nossa imperfeição, mas sempre tendo em mente que temos que melhorar, que temos que vencer, não entregar o jogo, mas deixar que Cristo inunde a nossa vida, que o seu amor, que a sua graça nos alcance de tal forma que venhamos a conseguir superar nossas imperfeições diárias, e que quando não conseguimos, somos dependentes, precisamos dele, precisamos do seu amor. Então, a mensagem desse vídeo, a palavra que eu quero deixar para você nesse vídeo é: busque ser santo, busque os caminhos corretos. Mas se porventura você errar, se porventura a sua fraqueza falar mais alto, se porventura as suas falhas elas ficarem mais evidentes para você, lembre-se, você tem um advogado, você tem Cristo. Aproxime-se de Deus, que a sua fraqueza leve a você a cada dia, a cada vez mais, ser uma pessoa que depende, que precisa desesperadamente da graça, da misericórdia e do perdão desse Deus de amor que nós servimos. Que Deus possa nos abençoar, que possamos ter essa mentalidade de sempre buscar o perfeito, trilhando muitas vezes um caminho imperfeito. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.